Hoje vamos enfocar um assunto que tem sido alvo de muitas pesquisas, que é a terapia do perdão. O que será que o Espiritismo tem para nos dizer? Vamos também ver a mensagem Perdão de Mãe. O espírito Joana de Ângeles nos diz que Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, permanente, propôs um dos mais formosos procedimentos proporcionador de saúde e de harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima, também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura. O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. Nos evangelhos, encontramos uma estreita vinculação entre perdoar e curar, porque o perdão tem um indubitável efeito terapêutico. Vamos conversar com Alcídio Pereira sobre a terapia do perdão após vermos a mensagem do Momento Espírita. A notícia chocou todos os habitantes da pequena república de Palau, na Micronésia. Um casal e seu filho assassinados dentro de sua própria casa por um homem de nome Justin, que buscava apenas alguns bens de consumo para roubar. O funeral de Ruimar de Paiva e sua família foi acompanhado por cerca de 400 pessoas na cidade de Koror, entre elas o presidente da República, profundamente abalado. Um evento, porém, marcou para sempre a vida daqueles habitantes. Presentes estavam a mãe de Ruimar de Paiva e também a mãe do assassino. Dona Ruth de Paiva, profundamente emocionada, ao fazer um pronunciamento aos presentes, pede a presença da mãe de Justin ao seu lado. As pessoas ficam em silêncio, quase sem respirar, imaginando o que poderia acontecer naquele momento. Dona Ruth, trêmula, pega nas mãos da outra mãe, levanta-as em direção aos presentes e afirma: "Aqui estão duas mães. Estou certa de que a mãe de Justin orou muitas vezes por seu filho, e estou certa de que seu coração está terrivelmente ferido." A senhora de Paiva contém as lágrimas e termina dizendo: "Eu apenas desejo dizer à mãe de Justin que estarei orando por ela e por Justin." Segundo declaração do presidente da República de Palau, que assistiu à cerimônia fúnebre, a habilidade da senhora Paiva em perdoar permitia à nação começar um processo de cura. Disse ainda que perdoar, quando o incidente é tão recente, ajudou muitas pessoas a olharem além da tragédia e verem que podemos nos perdoar e viver juntos. Você seria capaz de perdoar passando por uma situação dessas? É natural que a resposta da maioria de nós seja negativa. O perdão ainda se faz difícil no coração das almas da terra. Mas exemplos como este, que felizmente já são muitos neste mundo, vêm nos dizer que é possível, que somos capazes de perdoar. A busca de uma vida mais feliz nos leva pelo caminho do perdão, sem dúvida alguma. Sem esquecer as mágoas, sem abandonar a vingança, não encontraremos dias melhores, tal qual sonhamos. Ninguém consegue alçar voos carregando o peso do ressentimento no espírito. Perdoar é nos libertar da angústia, do medo, do ódio. Quem perdoa compreende a justiça de Deus, que tudo vê e que nos faz sempre os únicos responsáveis por nossos atos. Quem perdoa encontra uma nova forma de amar, a da compaixão, que vê o agente do mal como alguém que sofre e precisa de ajuda.
Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Trabalhemos pelo perdão. Aprendamos como perdoar, dia após dia, experiência após experiência. Esta mensagem, Perdão de Mãe, está no CD número 18. Este CD tem como temática Maternidade, Sublime Missão. O nosso convidado é Alcídio Pereira, palestrante espírita, trabalhador da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Alcídio, muito obrigada por estar conosco hoje. A literatura espírita ressalta com bastante ênfase a terapia do perdão com base no que Jesus falou. A ciência também tem considerado esta terapia. A terapia proposta pela ciência e pelo espiritismo é a mesma? É um prazer nós também estarmos aqui novamente nesse programa para tratarmos desse assunto tão importante e que todos nós padecemos com essa dificuldade de perdoar. Mas o perdão, ele é o antídoto contra os problemas da mágoa, os malefícios da mágoa que tanto nos prejudica e nos tira a qualidade de vida. E a mágoa é um assunto que é muito antigo. Moisés, em Gênesis 18, lá no Velho Testamento, já anotou a história da mulher de Ló, que morreu porque ela não conseguiu se livrar das mágoas quando saiu da cidade de Sodoma. Então nós vamos encontrar que desde lá vem todos os grandes mestres ou profetas, ou no caso Jesus, se preocupando com o problema da mágoa e aconselhando o perdão. E nós vamos encontrar então Jesus vivendo com uma população de magoados, que foi talvez o período mais terrível, onde a mágoa era, digamos, afetava a maioria dos que ali habitavam. E também vamos encontrar depois a ciência pesquisando os malefícios da mágoa, e a doutrina espírita chega então trazendo uma luz para os malefícios da mágoa e também trazendo as terapias que a doutrina pesquisou e passa com muita lucidez para todos nós. E dá para ter ideia por que motivo Jesus se preocupou tanto com o perdão? Jesus encontrou no seu período uma região dominada por Roma, que desde o ano 63 antes da era cristã ocupava aquela região. E com a chegada de Roma naquela região, as coisas se alteraram muito para aquele povo que se consideravam o povo eleito e que ocuparam aquelas terras e viviam, cada qual com o seu pedaço de terra, militando na agricultura. Com a chegada do Império Romano, surgiram dificuldades, porque impostos foram aumentados, que já não eram poucos os impostos que existiam, mas tornando Herodes Antipas rei. E ele também, agora, querendo deixar as suas marcas da modernização daquela região, construindo o seu palácio, reconstruindo o Templo de Jerusalém, e criando também benfeitorias por toda aquela região e fora daquela região também, ele aumentou em muitos impostos. Então dizem que os impostos naquele período chegavam a 50% de tudo que se produzia, desde a pessoa mais simples até o que tinha maior renda. E por conta dessas despesas, e também mais uma que o povo se revoltava muito, é que mesmo eles não tendo culpa e nem tendo dado motivo para que Roma mantivesse ali um exército,
Roma cobrava 1% de toda a renda bruta daquela região para manter os seus exércitos. Isso gera uma dificuldade e, com o passar do tempo, os pequenos agricultores não conseguiam dar conta de pagar os impostos e as suas terras eram confiscadas. E eles passavam de proprietários a empregados das suas próprias terras. Isso gerou tanta revolta e tantas mágoas que Jesus então veio a nos falar, quer dizer, desde aquele período que serve para eles, serviu para eles e para nós até hoje, que se pedir para andar 1 milha, vá 2. Se te ferir a face esquerda, ofereça a direita, mas preserve a vida. E por que Jesus falou isso? Falou porque naquele período, quando Roma ocupava um território, já ficava bem claro que o soldado romano poderia pedir a um cidadão daquela época transportar as suas armas por 1 milha. Era direito do soldado romano. E ele, ao pedir que fizesse isso, se a pessoa justificasse não poder ou não querer fazê-lo, ele era esbofeteado numa das faces. E isto, então, Jesus entrou com essa terapia, aconselhando que a pessoa andasse não somente 1 milha, mas andasse 2 e não se revoltasse. E se lhe batesse numa face, oferecesse a outra. Mas o importante é que a doutrina espírita vem explicar que, trazendo esses ensinamentos para o dia de hoje, para os nossos dias, diz o seguinte: se te pedirem para andar 1 milha, você vá, mas não vá calado, revoltado, vá conversando, tentando trazer o agressor para o seu lado. E isso Jesus falou, e houve dificuldade para entender, mas hoje nós já vemos exemplos de pessoas que não só entenderam, mas fizeram isso e deu certo. Então Jesus tinha ali uma preocupação de que a mágoa adoecia as pessoas e o número de lunáticos, que traduzindo para um português mais claro, significava loucos, que surgiu essa loucura, esse desequilíbrio em função das revoltas e das mágoas que eles mantinham por conta do estado em que agora estavam submetidos. E a ciência, Alcídio, o que ela tem falado sobre as dificuldades do perdão? A ciência, nós vamos encontrar uma universidade americana, a Universidade de Stanford, onde um professor, o Dr. Fred Lasky, ele vai passar por um problema que ele acaba descobrindo que o que lhe afetava era uma mágoa, ele trabalhou a si mesmo e, dando certo, ele conseguindo se livrar da mágoa, ele criou um projeto lá na Universidade de Stanford para um grupo de mais ou menos 60 voluntários submeterem-se a encontros semanais para aprenderem as técnicas do perdão. Nesse acompanhamento, 4 meses depois, a maioria daqueles que estavam nesse grupo passaram a perdoar e, com isso, melhorar a saúde física, mas principalmente na área cardíaca, onde muitos que padeciam de pressão alta puderam ir deixando os medicamentos. E isso fez com que Fred Lasky, então, divulgasse o seu 9 passos para o perdão. E então nós já vimos aí um dos exemplos, que são muitos, de um cientista, um médico pesquisando que a pessoa magoada, a sua qualidade de vida acaba. E que ela tem que encontrar, de alguma maneira, perdoar. E ele fez, ele ensinou e provou que isto funciona. Você citou Fred Lasky, né? Você se lembraria de mais algum cientista que tem divulgado, apoiado? Porque isso é muito importante, né? A verdade é que são centenas, mas nós poderíamos citar aqui o Dr. Samuel Hahnemann, o nosso grande inventor da homeopatia. Ele, segundo aqueles que estudaram homeopatia, no curso de homeopatia, vai dizer que Samuel Hahnemann, ele se interessou por pesquisar por que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. E ele então descobriu que as pessoas magoadas, elas desencadeiam a retenção de sódio nas artérias.
E então ele não somente comprovou isso, mas ele também dinamizou alguma coisa lá que existe hoje na homeopatia para ajudar aqueles que têm muita dificuldade em perdoar a perdoar. Então, poderíamos citar esses dois, porque o tempo não permitiria que a gente discorresse sobre outros tantos que concluíram e estão aí nos orientando, todos eles dizendo a mesma coisa: mágoa mata. Então não podemos permanecer em estado de mágoa. E a doutrina espírita? O que ela nos diz sobre a mágoa? A doutrina espírita, ela vem dizendo desde 1857 que mágoa mata. Que mágoa não somente ela atrapalha a nossa saúde física, mas ela também traz um componente mais agravante ainda, que ela nos coloca na sintonia dos espíritos obsessores. Então nós vamos encontrar Allan Kardec perguntando, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, se influenciam os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos. E a resposta foi que sim, que interfere muito mais do que imaginamos. Que de ordinário são eles que nos dirigem. Então aí nós vamos perceber que uma pessoa portadora de autoestima, ela está na sintonia dos bons espíritos. Então ela vai ser influenciada, mas não pelos maus. Mas uma pessoa em estado de mágoa, ela estaria na pior situação possível. E nesta frequência que ela vai se manter, ela vai atrair os espíritos obsessores. E Kardec faz melhor ainda, quando ele pergunta na 467, se pode o homem eximir-se da influência daqueles espíritos que queiram arrastá-lo ao mal. E a resposta vai ser que sim, ele pode, porque esses espíritos só vão atender aqueles que pelos seus hábitos o chamam, ou por aqueles que pelos seus pensamentos os atraem. E vamos encontrar mais, vamos encontrar na doutrina espírita, no livro ditado por Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, Mecanismos da Mediunidade, vamos encontrar ali uma comparação de André Luiz, que o nosso pensamento, assim que pensado, ele viaja, ele se transforma em ondas pensamentos. Ele vai até fazer uma comparação entre as ondas da televisão e as ondas pensamento. E vai dizer assim, como a televisão, ela emite os sinais e precisa que o aparelho esteja na frequência daquele sinal para ver aquilo que aquela emissora está transmitindo. Também quando nós pensamos, o nosso pensamento viaja numa frequência que vai ser percebido ou sintonizado por espíritos do mesmo nível. Então, quando nós pensamos pensamentos decorrentes de estado de mágoa, nós vamos ser percebidos pelos espíritos obsessores, porque estamos em sintonia, em frequência negativa. E quando nós pensamos, estamos em estado de oração, pensamos o bem, desejamos o bem, mesmo aquelas pessoas que nos ofenderam, nós vamos estar emitindo pensamentos que vão ser captados pelos espíritos benfeitores, que vêm ao encontro do nosso projeto de ajudar as pessoas, entendendo-as. Se elas não ainda estão no estado de fazer o bem, de nos compreender e querem nos magoar, temos que fazer como também ensina Divaldo Pereira Franco. Ele diz que quando uma pessoa realmente emite uma palavra ou um gesto para magoá-lo, ele imediatamente pensa, poxa, essa pessoa está pior do que eu tenho que compreendê-la e quem sabe até fazer alguma coisa para ajudá-la. Então a doutrina espírita, não somente através do Livro dos Espíritos e de Mecanismos da Mediunidade, mas vamos encontrar também toda a série de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que é toda ela nos ensinando a ter qualidade de vida, a controlar nossos pensamentos, a perdoarmos e também nos auto-perdoarmos, que ela fala muito bem no livro Amor Imbatível Amor, sobre a importância do auto-perdão, que muitas pessoas elas estão aí há anos sofrendo a dificuldade de perdoar alguém, e ela acaba, como hoje
está muito bem divulgado que o magoado toma veneno, desejando que quem o ofendeu morra. E ele acaba, então, cada vez mais sentindo os efeitos da mágoa. E diz mais a doutrina espírita, que a mágoa, ela nos aprisiona, nos algema a pessoa que nos magoou. De tal forma que nós estaremos com aquela pessoa sempre, todo o tempo do dia, na nossa tela mental. E esta presença em nós, ela só vai desfazer realmente com as terapias que a doutrina espírita nos ensina, que é a terapia do perdão. Realmente existem pessoas que conseguem até administrar esse sentimento, né? Mas existem outras que têm uma dificuldade muito grande de perdoar. E o que é que a doutrina espírita propõe para essas pessoas que têm essa dificuldade de perdoar? Bem, a doutrina espírita, ela nos diz, nos ensina, que para perdoar nós temos que passar a fazer, adotarmos um comportamento que é um tanto difícil, mas que é a única fórmula existente, que é orar por a pessoa que nos magoou todos os dias. E quantas vezes nós nos lembrarmos da pessoa. Porque quando nós estamos em estado de mágoa, quando nós nos lembramos de quem nos magoou, acelera o nosso batimento cardíaco, nós chegamos num estado que, dando essa sintonia aos espíritos maus, que se comprazem com o sofrimento alheio, nós vamos aumentando a nossa mágoa a ponto de termos raiva mesmo e querermos, digamos, agredir o outro. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós temos que ser, ou sermos, mais forte, superior à pessoa que nos magoou, não no sentido de vaidade, mas sermos por uma questão de compreendermos que a pessoa nos magoou porque ela está ainda numa situação inferior, porque ela não entende que aquele comportamento gera sacrifício e até infelicita o outro. Entender que o caminho é o perdão e o caminho é a oração, então nós vamos tentar fazer isso. Todos os dias, todos os momentos que vier até nós esse sentimento que nos tira do sério e que quer nos prejudicar, fazendo com que aqueles que vão tentar ler não retenham nada do que leram, vai tentar a gente não se concentrar lá no trabalho, porque nós estamos com aquela pessoa na nossa tela mental e não conseguimos pensar direito, vai afetar no convívio familiar. Então nós temos que arrumarmos forças suficientes para que a gente então faça o que a terapia do perdão, através da doutrina espírita, nos aconselha. E está lá desde o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que quando nós oramos ou fazemos o bem a quem nos magoou, não tem só um efeito moral, mas tem também um efeito físico. Nós vamos nos libertar pouco a pouco daquelas imagens e até o ponto de chegarmos a nos desalgemar da pessoa que nos magoou e ela vai desaparecer da nossa tela mental. Aí podia se perguntar, mas gente, isso é fácil? Não, fácil não é. Mas como é o único caminho que existe, nós podemos até procurar o terapeuta e tomar uma homeopatiazinha. Mas ainda vai restar a terapia do perdão. É perdoar, é fazer com que aquela pessoa de fato vá se afastando, distanciando da nossa tela mental e chegarmos ao ponto de a encontrarmos e a gente não sentir aquele disparar do coração, dos batimentos, por conta da presença da pessoa. É uma questão de equilibrar o sentimento, né? E isso requer um esforço muito grande, mas a gente sabe que com boa vontade, com fé, utilizando da oração, tudo é possível, né, Alcídio? Exatamente. Nós queremos agradecer a sua participação, foi muito bom falar sobre esse tema. Queremos agradecer a todos que mais uma vez estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.